Bem-vindos ao Sim ou Não. Esta é uma edição especial de entrevista ao Ministro da Economia, a poucos dias do começo de nova edição da Web Summit, envolta em alguma polémica, e quando o cenário para 2024 é cada vez mais sombrio. Portugal pode entrar em recessão após um terceiro trimestre de contração devido a uma quebra nas exportações. E nos próximos minutos, as perguntas que farei a António Costa Silva seguem o formato habitual do Sim ou Não. Ora, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença e a disponibilidade de agenda para abordarmos várias destas questões que preocupam a economia, mas começando pela Web Summit, que é já dentro de poucos dias. Na sua opinião, a reputação de Portugal pode ter sido abalada pelas palavras de Paddy Cosgrave? Sim ou não? Creio que não. Portanto, a Web Summit, como sabe, é um grande acontecimento tecnológico, é o maior acontecimento tecnológico mundial, não é um acontecimento geopolítico, portanto os comentários geopolíticos estão completamente fora da Web Summit. É evidente que teve alguma repercussão, mas pelo nível de mobilização de participantes, de investidores, de oradores, creio que vai ser um evento de grande sucesso para o país, como sempre. E o ecossistema empreendedor português, e obviamente tem havido investimento na área de R&D, portanto de investigação e desenvolvimento, mas também tem havido algumas críticas, porque há 3 anos que não nascem unicórnios de raiz portuguesa. O ecossistema português empreendedor e das startups está bem neste momento, sim ou não? Está bem, sim. E, portanto, nós não podemos decretar o surgimento de unicórnios, portanto, através de algo que conseguimos estabelecer. O que me interessa aqui é, digamos, a saúde do ecossistema. Nós temos hoje 4.600 startups no país, temos mais de 100 incubadoras, temos uma capacidade de atração de investimento muito grande, sobretudo das sociedades de capital de risco. Há 7, 8 anos atrás atraíamos cerca de 50 milhões por ano, hoje estamos a atrair em média 1.200 milhões, em 2021 atraímos cerca de 1.500 milhões. E este ecossistema é um ecossistema que está cada vez mais pujante e está a trabalhar em setores e áreas que vão proporcionar novos unicórnios, nomeadamente na área das ciências da saúde, das tecnologias, das biotecnologias, da economia do mar, do desenvolvimento de novas soluções para uma economia mais sustentável. Mas continua a ser o nosso país atrativo para investidores estrangeiros? E a pergunta é, se sim, por que ter acabado com este regime especial de não residentes? Terá sido uma precipitação? Sim, a questão do regime especial para não residentes foi uma decisão coletiva que o Governo tomou e o Governo é coeso. Queria só chamar a atenção que há exceção para tudo o que é investigação, trabalhadores qualificados e, portanto, há excepcionalidades aí. Espero que isso abranja também as startups para mantermos a vitalidade deste sistema, mas o facto aqui mais importante é que todo este conjunto de desenvolvimentos proporciona um sistema muito eficiente em termos de inovação e de atração de investimento direto estrangeiro. Portugal, em 2022, foi o 6º país no espaço da União Europeia a atrair mais investimento direto estrangeiro, foram cerca de 2,4 mil milhões de euros, passamos da 8ª posição para a 6ª, e muito deste investimento, se analisar a tipologia, 66% é exatamente para as tecnologias de informação e comunicação, para a produção de software. É um segmento que está a crescer muito, mesmo em termos de exportações, depois 23% é para estabelecimento de unidades industriais, e quando analisamos a fonte dos investidores internacionais, 19% são dos Estados Unidos. Depois temos 15% do Reino Unido, 15% da Suíça, 15% dos países nórdicos e 13% da Alemanha. E as empresas internacionais que nos procuram hoje já não é com o paradigma anterior para estabelecer call centers ou centros administrativos, é para estabelecer parcerias tecnológicas e de engenharia. E porquê? Porque somos o 3º país da União Europeia que mais engenheiros forma por ano, e engenheiros de alta qualidade. E esses, pelo menos, não têm emigrado, esses ficam cá porque têm... Sim, eu acho que perdemos alguns porque, e é outro aspecto muito interessante, se analisar, e para mim fundamental, a mudança da nossa força de trabalho. Nós estamos a 20 mil pessoas de chegar aos 5 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal, a maior força de trabalho das últimas décadas, e destes cerca de 34%, 1,7 milhões, têm formação superior. E quando analisa os jovens, são cerca de 500 mil. Depois compara, por exemplo, com 2019, conseguimos aumentar 84 mil jovens. Nós estamos a formar à volta de 48 mil por ano, portanto, há alguns que perdemos, mas também conseguimos fixar outros. E, portanto, temos é que desenvolver um sistema cada vez mais competitivo, sobretudo com a valorização salarial,
com as profissões qualificadas, e recordo que o Orçamento de Estado tem uma medida muito clara para as empresas que contratam quadros qualificados. Esses quadros pagam IRS a 20% por 10 anos e as empresas deduzem as despesas associadas à contratação de profissionais qualificados. Imagino que o Sr. Ministro esteja preocupado com o facto de o PIB ter contraído no terceiro trimestre 0,2 em relação ao segundo trimestre, portanto em cadeia. Se o quarto trimestre for também negativo, mesmo que seja mínimo, nós formalmente estaremos em recessão técnica, mesmo que ligeira. E isto está a acontecer devido a uma quebra das exportações. Está preocupado, sim ou não? Sim, claro que estou preocupado. Sejam os sinais da economia, devemos preocupar-nos. No entanto, há vários fatores que eu acho que são fundamentais para termos em atenção, porque exatamente há um ano atrás nós discutíamos a possibilidade do país entrar em recessão. Recordo que em outubro do ano passado, de outubro de 2022, a inflação atingiu os 10%, portanto havia prognósticos muito negativos e muito sombrios sobre a economia portuguesa. O que é que aconteceu? Nós desenvolvemos a nível do governo políticas muito importantes, desde logo o pacote de 1.600 milhões de apoio às empresas, 2.400 milhões deles apoio às famílias, e depois o pacote grande dos combustíveis, a redução do ISP na proporção da redução do IVA, que foi um pacote de 1.500 milhões. E o que é que resultou com a resiliência das empresas portuguesas? Nós tivemos o maior crescimento da economia desde 1987, 6,8% do PIB, e tivemos uma contribuição significativa das exportações. O ano passado, pela primeira vez, chegaram a 50% do produto. Nunca tinha acontecido antes. E atenção que não é só turismo. O setor de metalomecânica veio à frente, fabricação de máquinas e equipamentos com 23 mil milhões de euros de receitas. Depois o turismo com 21,1. Atenção ao nosso grande setor da indústria de componentes, que é muito inovador e muito competitivo, que trabalha para a indústria automóvel. Não há hoje um carro no espaço europeu que circule sem componentes produzidas em Portugal. E, portanto, o dinamismo do setor exportador é crucial. Agora, o que é que se passa? Nós temos 70% das exportações que vão para o mercado europeu. E o mercado europeu, como se sabe, nós temos há 4 meses consecutivos a queda da produção industrial na Alemanha, temos recessão em vários países europeus e abrandamento, e o problema aqui fulcral é a diversificação das exportações. Felizmente temos cerca de 53 mil empresas no país, que é a nossa galáxia de ouro das indústrias exportadoras, que exportam para 100 ou mais países do mundo. Não apenas para a Europa. Não só para a Europa. Portanto, isso pode ser, eventualmente, um fator que pondere sobre o caráter sombrio, digamos, dos prognósticos que existem. No entanto, também queria fazer notar que, apesar de haver essa contração, o PIB cresceu no terceiro trimestre 1,9% em termos homólogos. Apesar de tudo, continuamos a crescer. E depois há outros indicadores que estão em contraciclo com a contração. Por exemplo, nós temos nas vendas de cimento que cresceram 6%, o índice de produção da construção cresceu 6%, o volume de negócios em todo o sistema de serviços também cresceu, no comércio a retalho há também uma ligeira contração. Agora não podemos iludir-nos, nós vamos ter um ano difícil 2024 por toda a degradação que há na envolvente externa. É as duas guerras que temos, é a pressão sobre os custos da energia e dos bens alimentares que vai continuar, é toda a incerteza que pode afetar o investimento e pode afetar outras variáveis que são cruciais para o desempenho da economia. Mas aí, precisamente, em termos de, dada o abrandamento das exportações, e se o consumo também retrair, nomeadamente das famílias e quebra do poder de compra, a solução, do ponto de vista de políticas públicas, estaria mais do lado do investimento público e também do lado do PRR? Sim ou não? Sim, penso que sim. Isso, aliás... Para compensar? A doutora Teodora Cardoso, que foi uma das nossas mais brilhantes economistas, explicou há muitos anos atrás que a política económica do país não é só o Orçamento de Estado, é muito mais que o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem políticas que penso que são muito importantes para este ciclo, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com a valorização dos rendimentos e dos salários das pessoas. É um pacote de 5 mil milhões de euros, desde os aumentos para a administração pública, para os pensionistas e também a redução transversal do IRS para as classes médias. Portanto, estes pacotes combinados são cerca de 5 mil milhões de euros para fortalecer o rendimento das pessoas. E o que é que temos aqui? Se conseguimos estabilizar a procura interna, ela pode ser um dos fatores importantes neste ciclo. Isso está combinado com outras medidas, que é de estímulo ao investimento das empresas, ao reforço dos capitais
capitais próprios ou investimento na inovação, como há pouco referenciei. Mas, além dessas medidas, nós não podemos esquecer que estamos a executar o Programa de Recuperação e Resiliência. E aí, na reprogramação do PRR, nós passamos o grande pacote das agendas mobilizadoras, que, a meu ver, é o pacote mais transformador e mais inovador que nós temos ao nível da economia portuguesa. Passamos 930 milhões para cerca de 2,7 mil milhões de euros de investimento público, e no global, com o investimento privado, vai chegar a 8 mil milhões de euros. E o que é que temos aí? Temos exatamente as alavancas que podem propiciar a transformação da economia. Se olhar para o setor da indústria metalomecânica, o que eles estão a fazer no âmbito das agendas mobilizadoras é usar todas estas tecnologias digitais, introduzi-las massivamente no chão de fábrica, desde a robotização avançada, a virtualização, a impressão tridimensional, e melhorando muito a eficiência e capacidade de operação das empresas. A indústria têxtil, por exemplo, tem uma agenda mobilizadora que é a Nau Verde, em que está a olhar para a eficiência da utilização dos recursos, da água, já está a introduzir fibras de fios reciclados, portanto, que são muito importantes porque é a economia circular a funcionar numa indústria que até aqui não tinha, e depois estão a usar a inteligência artificial para desenvolver o que eles chamam uma tecidoteca, uma biblioteca de tecidos, usar também a inteligência artificial para mapear as tendências do mercado internacional para a próxima estação e a reconfigurar as cadeias produtivas para responder a essa procura. E isso são movimentos que são muito importantes, para além de outros setores como o da saúde. Eu sou das pessoas que acredita que Portugal pode ser uma fábrica de medicamentos da Europa, temos investigação clínica de ponta, temos capacidade de criar as substâncias ativas do medicamento, síntese industrial, fertilização industrial e, portanto, tudo isso está hoje também corporizado na vitalidade do setor farmacêutico. Repare, no primeiro trimestre deste ano, as exportações de produtos farmacêuticos do país aumentaram 155%. Nós temos uma base muito significativa de mais de 30 mil empresas e criei no Ministério da Economia, logo no início, uma task force para uma política industrial de saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, os organismos públicos e, sobretudo, as empresas. E, portanto, dessa task force já saíram várias recomendações que vão ser muito importantes para termos um setor de ponta. E eu acredito profundamente que é um setor que cria produtos e serviços de alto valor acrescentado, que é tudo o que precisamos. E o Sr. Ministro, entre várias bandeiras, nomeadamente da economia do mar, mas, por exemplo, tem defendido muito a questão das energias renováveis, mas também energias como o hidrogénio, lítio, etc. Continua, na sua opinião, a ser fundamental o país apostar em hidrogénio e, não sei se na questão das baterias de lítio? Sim, eu acho que é fundamental, porque o que nós estamos a fazer é, no âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, dar a todos os setores que existem a capacidade para introduzirem inovação tecnológica, fazerem a transformação no chão de fábrica e serem altamente competitivos. Mas não podemos esquecer as grandes características que o país tem e os ativos que tem. Nós temos hoje um cluster de energias renováveis que é muito competitivo, portanto a energia eólica e a energia solar. Vamos lançar o primeiro leilão para termos os 10 gigawatts de energia eólica offshore. O nosso recurso de vento no offshore é muito apetecível, não só no mercado nacional, mas internacional, e há muitos interessados. E porquê? Porque temos velocidades do vento das ordem dos 6, 7 metros por segundo, potências de irradiação da ordem de 400 watts por metro quadrado, portanto é um recurso muito apetecível. Só que nós não queremos ter energias renováveis para ter. Queremos ter energias renováveis para usá-las, para atrair a nova geração de indústrias verdes. Por exemplo, o aço verde. O aço é das indústrias mais poluentes do mundo, responsável por 8% das poluições de CO2, e as grandes companhias internacionais já estão à procura dos países em que há competitividade em termos de energias renováveis que possam utilizar para fabricar o aço. Atrairmos 1 ou 2 players mundiais será muito importante. E depois temos que atrair 1 ou 2 grandes players mundiais na fabricação de baterias, porque o mundo vai ser movido a baterias. Tenho essa forte convicção que nós vamos ter cada vez mais as baterias no centro do funcionamento da economia. E há um estudo muito interessante da Agência Internacional de Energia que diz que até 2040 nós precisamos, ao nível do planeta, 10 mil gigawatts-hora em termos de capacidade de baterias. Isto é 50 vezes aquilo que temos hoje no mundo. Mas baterias As baterias para a mobilidade elétrica, para a mobilidade dos automóveis. Mas cuja matéria-prima é o a matéria-prima é o lítio. E, portanto, o país também tem, a esse nível, as maiores minas de lítio da Europa e, portanto, queremos sediar também toda a cadeia de valor em Portugal e não cometer os erros do passado. Isto é fundamental o país industrializar-se, porque o país, a indústria, ainda representa apenas 13% do PIB.
Não há exemplos de países no mundo que avancem sem terem uma indústria forte. Nós queremos atrair a nova geração de indústrias verdes e as indústrias ligadas à mobilidade elétrica. Por isso também estamos a atrair grandes fabricantes internacionais de veículos elétricos. E desde logo a Stellantis tem uma agenda mobilizadora para fabricar o primeiro carro elétrico ligeiro em Portugal, em Mangualde. Mas queremos atrair outros para o país estar no centro destas transformações. E se nós conseguirmos isso, a indústria vai ser absolutamente vital, porque ela está no cerne da criação de valor, alavanca cadeias produtivas a jusante e a montante e depois produz conhecimento. E o conhecimento e o saber que a indústria produz dissemina-se por todo o sistema produtivo e é altamente estimulante em termos do crescimento económico. Sr. Ministro, neste início de semana, portanto, sim, acaba de vir do Parlamento e onde lhe questionaram sobre o tema da EFASEC e as medidas do Governo e a nacionalização da EFASEC, num total de investimento de cerca de 400 milhões, pelo que percebi. Se estivesse no papel do seu antecessor e nas condições, obviamente, em que foi tomada a decisão, tomaria a mesma decisão? Repare, eu penso que a EFASEC é uma grande empresa nacional, é uma empresa tecnológica, tem 72 anos, é responsável por mais de 100 patentes, é um dos grandes emblemas da engenharia portuguesa. Se olhar para os transformadores de potência, que é um aparelho que a EFASEC produz, eles compõem todo o anel de distribuição de energia elétrica em Paris. Eles estão presentes na rede de Nova Iorque. A EFASEC está presente nas redes de transporte de grandes cidades europeias, desde Dublin, a Odense, a Bergen. Está em Argel, por exemplo, onde todo o sistema também da cidade é baseado em tecnologias da EFASEC. E o que é aqui importante? Eu penso que o Dr. Pedro Cisa Vieira tomou a decisão que tomou na altura, eu penso que tomou a decisão correta. Porquê? Porque a EFASEC estava a ser penalizada, não por erros dos trabalhadores ou erros da equipa de gestão, mas pelo colapso da estrutura acionista. E se não se fizesse nada, perdíamos uma empresa que emprega 2.000 pessoas e é uma montra tecnológica da engenharia portuguesa e cria valor. É evidente que o Estado, neste período, teve muito condicionado, porque nós não podíamos entrar no âmbito das ajudas estatais, tínhamos que respeitar o artigo 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e por isso é que estivemos sempre em interação com a DGCOM e a DGCOM aprovou toda esta transação, recebemos várias propostas. A proposta que foi selecionada é a proposta que dá maior retorno para o Estado, dá um retorno de 2 dígitos, desde que agora a empresa consiga criar valor. E a Mutares, que é o novo acionista, é uma empresa que tem vocação industrial, tem um portfólio de 32 empresas, trabalha exatamente no setor do automóvel e de mobilidade, na engenharia e tecnologias, bens e serviços, e leu muito bem a Mutares, apresentou um plano de negócios, com base no qual fizemos o teste de mercado, o teste do operador de mercado, que é exigido pelas regras europeias, e o pronunciamento final da DGCOM é muito claro. Qualquer operador de mercado teria tomado a solução que o Estado português tomou. E a DGCOM considerou o processo aberto, transparente e respeitando todas as regras europeias. Por isso é que eu digo que a solução dá-nos conforto. E em relação aos investimentos, queria só dizer que os 200 milhões de euros que o Estado colocou, cerca de 10 milhões por mês neste período, e não podia colocar mais, o Estado não podia fazer tudo aquilo que um acionista normal faz, porque estava condicionado por estas regras europeias. Mas destes 200 milhões, a EFASEC, por estar a operar, pagou ao Estado cerca de 100 milhões, através dos impostos, através das contribuições para a Segurança Social, através do IRS também dos trabalhadores. Foi capaz de pagar cerca de 443 milhões de euros a todas as 2.800 empresas que trabalham para a EFASEC e são fornecedores, portanto manteve-se isso em atividade. Foi capaz no mercado nacional e internacional continuar a ganhar projetos de cerca de 845 milhões de euros. Ainda recentemente ganhou um grande projeto em Espanha para a modernização da rede elétrica espanhola, incluindo as Ilhas Baleares, de 25 milhões de euros. Ganhou um grande projeto para a modernização da rede elétrica francesa. E, portanto, acredita que o Estado vai reaver o dinheiro que investiu? Portanto, em relação ao dinheiro que investiu agora para a reestruturação financeira da empresa, que são cerca de 160 milhões de euros, o Estado fez este esforço de 160 milhões de euros, os operadores privados fizeram um esforço, os bancos, obrigacionistas, a própria Mutares e o Trade Finance que foi montado agora para esta operação envolve cerca de 204 milhões de euros e não podemos esquecer que os acionistas anteriores perderam mais de 300 milhões de euros. E, portanto, toda a gente fez aqui um esforço combinado para manter a empresa, porque acreditamos firmemente que a empresa vai criar valor,
vai regressar àquilo que foi no passado e eventualmente ampliar as suas vendas, porque agora vai utilizar todo o portfólio que a Mutares tem para promover as redes de carregamento elétrico através da Lapeir e da Aviva, que são duas grandes empresas que a Mutares tem, vai promover em tudo o que é as centrais de biomassa através da Guascar, que é uma empresa que eles têm que produz motores para centrais, motores a gás para centrais de biomassa, vai através da Toshiba para tudo o que são as utilities elétricas e potenciar a venda de transformadores e, portanto, é um caminho que me parece sólido. Perdão. Tenho de colocar também a questão da TAP, por ser uma empresa estratégica. Na altura, o Governo decidiu nacionalizar. É verdade que estávamos num contexto de pandemia, do início da pandemia por todo o mundo. Agora decide privatizar. Então, afinal, ela é estratégica? Já não é? Sim, eu sobre a TAP é um dossiê que não está... Sobre a minha gestão, a minha grande preocupação com a TAP tem a ver com a conectividade aérea. Todos os estudos sobre a economia portuguesa mostram que a conectividade aérea é uma das variáveis que condiciona fortemente o desempenho da economia. E, portanto, nós temos que ter uma TAP forte, temos que ter o hub de Lisboa, temos que ter uma funcionalidade muito importante e não podemos esquecer também as outras regiões do país, porque isso condiciona a economia e não é só turismo, é tudo o resto. Nós temos uma economia que está vibrante, que tem muitas ligações internacionais, nós conseguimos inserir-nos nos radares internacionais e a Web Summit também contribuiu muito para isso, sobretudo ao nível das empresas tecnológicas, é outra transformação significativa que temos na nossa economia. Temos cada vez mais empresas tecnológicas. Sim. E elas, quando nascem como empresas globais, com toda uma conectividade no planeta inteiro, e nós precisamos, portanto, das ligações aéreas e eu espero que esse processo chegue a bom porto. Estamos mesmo a terminar. Se o déficit público este ano for de zero, ou até se houver superávit, e se a dívida pública também baixar para cerca de 100% do PIB, como se prevê, na sua opinião haveria margem para baixar impostos dos vários agentes económicos e designadamente das empresas? Sim, isso é um debate que nós temos tido em múltiplas áreas. Nós temos que ser equilibrados relativamente aos impostos. Eu sou das pessoas que acreditam que se tivermos impostos equilibrados, libertamos o potencial produtivo da economia, desde logo o potencial produtivo das empresas e, portanto, o país vai ter que fazer um caminho nessa direção. A opção que tomamos este ano foi, sobretudo, a redução do transversal do IRS para as pessoas. Nós temos também a redução seletiva do IRC para as empresas que investem em inovação e desenvolvimento tecnológico. Vamos continuar a fazer o caminho, porque o país tem que ter uma economia pujante para ter também umas finanças públicas pujantes. A economia é absolutamente decisiva e nós nunca, por nunca, podemos subalternizar a economia ou desprezar a economia e desprezar a capacidade produtiva do país, porque é a partir daí que tudo se gera. Nós discutimos muito no nosso país a questão da distribuição da riqueza, discutimos pouco a geração da riqueza. A geração da riqueza está umbilicalmente ligada a impostos que sejam equilibrados, está ligada à capacidade de inovação, de conhecimento, de qualificação das pessoas, de aumento da produtividade e competitividade. E nós temos que fazer esse caminho para termos uma economia cada vez mais robusta. E temos que crescer mais e ter empresas também com maior escala. Mesmo a terminar, se o Sr. Ministro tivesse o poder de acabar com alguns dos muitos custos de contexto que são conhecidos em Portugal, quais escolheria? Dou aqui um exemplo. Burocracia, o tema de corrupção, da elevada carga fiscal, assim ou não? Sim, esses claramente, mas a burocracia já estamos a fazer alguns esforços, portanto há uma task force no seio do Governo exatamente para acelerar o licenciamento e já há várias resoluções do Conselho de Ministros que aprovaram, sobretudo na parte industrial, para equipamentos pesados já desenvolvemos isso, para outras áreas como no urbanismo, mas o licenciamento é absolutamente importante porque nós não podemos ter as empresas que apresentam os seus projetos estar anos e anos à espera de uma resposta e temos que ser muito mais eficientes. E eu acredito profundamente que se nós conseguirmos digitalizar a administração pública, trazer uma nova geração de trabalhadores para a administração pública que sejam capazes de desenvolver esses processos
e olhar para toda a cadeia de decisão e, sobretudo, adotarmos aquilo que está previsto na revisão do Código Administrativo desde 2015, que é as conferências deliberativas. Não esperar que cada organismo faça o seu parecer e depois todos se refugiam atrás do parecer que emitiram e ninguém decide. Não podemos operar assim e, portanto, não nos podemos transformar numa sociedade da indecisão a todos os níveis e, portanto, é necessário decidir, é necessário atuar e é necessário simplificar todos os processos. Sr. Ministro, sabe que nós temos defendido muito neste projeto do Portugal Amanhã a ideia de que em 2043, portanto dentro de 20 anos, Portugal irá celebrar 900 anos como Estado-nação mais antigo da Europa, pelo menos com fronteiras definidas, tirando ali aquele episódio de Olivença. Como é que imagina o país dentro de 20 anos? E faço a pergunta mais enquanto cidadão. Sim, olha, é uma excelente pergunta. Eu tive a oportunidade de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que me convidou este ano para estar com ele na celebração da Batalha de São Mamede e, de facto, quando estamos em frente ao Castelo de Guimarães, ali naquele terreno onde começou a história do país, nós sentimos que temos o legado de gerações e gerações que desenvolveram o país, lutaram, resistiram e chegaram até aqui. Nós temos a obrigação de respeitar este legado e de ampliá-lo para o futuro. Eu, para 2043, vejo um país com uma economia muito mais avançada e mais resiliente, com todas estas transformações que estão a começar em múltiplos setores com a adoção desta nova onda de tecnologias digitais. A McKinsey tem um estudo muito interessante que diz que esta nova onda de tecnologias digitais pode ter um efeito na economia 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. É uma transformação exponencial de que estamos aqui a falar. Portugal tem de saber aproveitar. Exatamente, acredito profundamente que a inteligência artificial e as máquinas que aprendem vão ser absolutamente cruciais, vão ter um efeito na produtividade, porque a inteligência artificial generativa, como existe, com os modelos de linguagem, pode propiciar a automatização de muitas das tarefas rotineiras e assistir os trabalhadores em múltiplas funções para aumentarem a sua produtividade, concentrarem-se naquilo que fazem. Os quick gains, os ganhos apenas que estão num curto horizonte da aplicação destas técnicas de inteligência artificial são da ordem dos 4,4 bilhões de dólares no mercado mundial e eu espero que Portugal catalise isso. Espero ver um país que já tenha sido capaz de desenvolver toda a sua dimensão marítima. Nós estamos a instalar um centro de biotecnologias marinhas em Matosinhos, nos antigos terrenos da refinaria da Galp, e penso que esse centro, nessa altura, pode ser pujante. A economia mundial do mar hoje vale 100 mil milhões de dólares, mas vai duplicar o seu valor até ao fim desta década. E nós podemos capitalizar entre 5% a 7% desse valor. E depois todos os setores que estamos também a tentar desenvolver, como a das ciências da saúde, da fabricação de medicamentos, todo o setor da aeronáutica e do espaço, recordo só com tecnologia portuguesa do nosso grande centro de investigação, que é o CEIA, com toda a tecnologia e engenharia portuguesa no âmbito do projeto da Embraer, foi construído o KC-390, a primeira aeronave construída integralmente no país da dimensão média, portanto isto é um mercado que também podemos explorar, e há múltiplas outras áreas, incluindo o setor primário, a agricultura que se está a reinventar, o setor terciário, com o comércio e serviços. Este governo é provavelmente, nos últimos 20 anos, o que fez o maior investimento no comércio e serviços, com os bairros digitais e as incubadoras digitais, que vão mudar a fisionomia do comércio em todas as regiões do país. Temos muitos projetos em desenvolvimento, com grande adesão, quer das empresas, das autarquias e das regiões. Vejo que está francamente otimista e fico muito grato por esta entrevista. É tudo. Já sabe que pode ver o Sim ou Não no site amanhã.pt, também no canal YouTube da Euronews em português, também ouvir o podcast e ler o jornal Portugal Amanhã. Obrigado por nos acompanhar. Conto consigo na próxima semana.